Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mais nova e talvez mais ousada aposta do Google, a inteligência pessoal. É uma tecnologia que promete transformar o Gemini num assistente que não só ouve, mas que realmente conhece quem está usando. Fala a verdade, quem é que nunca ficou frustrado por ter que repetir a mesma coisa 1000 vezes para Siri, para Alexa ou para o assistente do Google? A impressão que dá é que a gente está falando com uma busca por voz um pouquinho mais chique e não com um assistente pessoal de verdade, né? Então, o problema central é esse, a falta de memória, de contexto. Desde sempre, esses assistentes funcionam como chatbots genéricos. Eles não têm a menor lembrança da nossa vida a longo prazo. A gente tem que explicar tudo de novo, toda hora. Eles reagem ao que a gente fala, mas não fazem ideia de quem nós somos. E é aqui que está o grande abismo, sabe? De um lado, a gente tem a realidade. Esses chatbots que só reagem meio sem alma. E do outro, o que a gente realmente queria. Um assistente que se lembra, que entende nosso mundo, que até se antecipa ao que a gente precisa. É exatamente esse buraco que o Google está tentando tapar agora. Ok, vamos então para a solução. A resposta do Google para esse problemão todo tem nome: inteligência pessoal. E olha, não é só mais um recurso bonitinho, é uma mudança de mentalidade, uma virada de chave na forma como a inteligência artificial vai interagir com a gente. Tá, mas o que é essa tal de inteligência pessoal na prática? Pensa nela como se fosse uma nova camada de cérebro para o Gemini. Uma camada projetada para conectar os pontos da nossa vida digital. Ela usa, de forma segura, os dados que já estão lá no nosso Gmail, no Google Fotos, no YouTube, para dar respostas que fazem sentido, especificamente para a gente. E a grande sacada aqui é a mudança de uma IA que é só generativa para uma IA que é contextual. A IA generativa é aquela que a gente já conhece, ótima para criar um texto, uma imagem, coisas genéricas. Mas a IA contextual é o próximo passo. É ela que pode de fato entender nossa vida, ajudar a gerenciar tarefas e dar uma ajuda real e personalizada. Beleza, agora vamos para a parte que parece até mágica. Como é que isso tudo funciona no dia a dia? Como é que o Gemini consegue de verdade conectar todos esses pontos da nossa vida digital? O segredo está numa coisa que o Google chama de raciocínio multiaplicativo. Parece complicado, mas a ideia é simples. Em vez de olhar cada aplicativo separado, numa caixinha, o Gemini agora consegue cruzar informações entre o seu Gmail, as suas fotos, o seu histórico do YouTube e as suas buscas para montar o quebra-cabeça completo e entender o contexto. Falar é fácil, né? A teoria é legal, mas é num exemplo prático que a gente vê o poder real disso. Vamos pegar o caso de uso que o próprio Google usou para demonstrar a tecnologia. Imagina a cena. A pessoa está na oficina mecânica e não faz a menor ideia de qual é o tamanho do pneu do carro. Com a inteligência pessoal, ela pergunta para o Gemini e aí a mágica acontece. O Gemini olha as fotos, acha uma imagem do carro e lê a placa. Depois, ele vai no Gmail, encontra o recibo de compra para ter certeza do modelo exato e, para fechar, ele ainda pode analisar o histórico de viagens para sugerir o pneu ideal, se é para a cidade ou para a estrada. Tudo isso em segundos com um único comando, sem a pessoa precisar procurar nada. É impressionante. E isso vai muito além do carro. Pensa em planejar uma viagem. Ele pode montar um roteiro baseado nas suas viagens antigas, nos seus e-mails de confirmação de voo e nos seus interesses. No trabalho, ele pode resumir todo o histórico de um cliente buscando em e-mails e documentos. No dia a dia, pode finalmente achar aquela receita que está perdida num e-mail de meses atrás. Vira um assistente de verdade para a nossa vida digital. Claro, um assistente que sabe tudo da nossa vida levanta aquela pulga atrás da orelha, né? Qual é o preço que a gente paga por essa conveniência toda? E a nossa privacidade, como é que fica? Vamos analisar o que o Google tem a dizer sobre isso. O Google bate muito nessa tecla. A empresa garante que, apesar do Gemini usar os seus dados privados para te dar uma resposta pessoal, o conteúdo desses e-mails ou dessas fotos não é usado para treinar os modelos de IA que todo mundo usa. A diferença é sutil, mas é crucial. Seus dados moldam a sua experiência, mas eles não vão ensinar o modelo global. E o mais importante, segundo eles, é que o controle está na nossa mão. Primeiro, a função vem desligada por padrão. A pessoa tem que ir lá e ativar por conta própria. Segundo, dá para escolher quais aplicativos conectar e quais deixar de fora. E a qualquer momento dá para apagar tudo ou desconectar. O Gemini até tenta mostrar de onde ele tirou cada informação para dar uma certa transparência. E tem mais uma coisa. Para processar dados mais sensíveis, o Google criou uma arquitetura que eles chamam de Private AI Compute. É como se fosse um cofre digital super seguro na nuvem que isola seus dados até mesmo dos próprios funcionários do Google. É uma camada extra de segurança para tentar construir um pouco mais de confiança.
Mas calma lá que nem tudo são flores. A gente precisa lembrar que essa tecnologia ainda está em fase beta, tem suas limitações. O próprio Google reconhece o risco do que eles chamam de superpersonalização. Por exemplo, o sistema pode achar que alguém ama golfe só porque tem um monte de fotos em campos de golfe assistindo o filho jogar. Entender as nuances dos nossos relacionamentos também é um desafio gigante para uma máquina. Com tudo isso na mesa, como é que essa inteligência pessoal do Google se posiciona nessa corrida maluca da IA contra gigantes como a Apple e a OpenAI? Essa tabela resume bem o campo de batalha. Quando o assunto é contexto pessoal, o Gemini parece levar melhor, justamente por essa integração profunda com tudo que é do Google. Agora, em privacidade, a Apple sai na frente, com a estratégia de processar tudo no próprio aparelho. E por enquanto, a OpenAI parece mais limitada, dependendo do que a gente envia para ela. No fim das contas, cada empresa está apostando numa carta diferente. A Apple aposta na privacidade do aparelho. A OpenAI na potência bruta do modelo de IA. E o Google? O Google está jogando em casa. A grande vantagem dele é o contexto. É usar os dados dos serviços que bilhões de pessoas já usam todo santo dia. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Para onde essa revolução da IA pessoal está levando a gente? Para a gente resumir, os pontos principais são estes. Primeiro, estamos entrando numa era de personalização que a gente nunca viu antes. Segundo, isso nos força a fazer uma escolha, uma troca entre o máximo de conveniência e o máximo de privacidade. Terceiro, a grande vantagem do Google é o seu ecossistema. E por último, lembrem-se, isso é só o comecinho. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Um assistente que sabe absolutamente tudo sobre uma pessoa, que entende o passado e tenta prever o futuro, ele é a ferramenta de produtividade definitiva ou um perigo em potencial? A resposta provavelmente depende muito de quanta confiança a gente tem em quem está guardando as chaves de tudo isso. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.